Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Boa noite a você que está aí na sua casa, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, de pandemia. Boa noite a você que também está experimentando algo tão inusitado quanto ficar em casa. É curioso como nós temos dificuldade em lidar com aquilo que foge à nossa rotina habitual. Estamos precisando, nos dias de hoje, nos adaptarmos a uma realidade diferente. E para isto, precisamos também de uma porção adicional da graça e da misericórdia do Senhor. Todos nós carecemos de um toque especial de Deus todos os dias da nossa vida. E nestes dias que temos vivido atualmente, me parece ainda mais importante e relevante a nossa certeza de que precisamos depender desse toque, dessa porção, dessa dádiva de graça de Deus sobre a nossa vida. Quantos e quantos hábitos, quantas e quantas posturas, quantas e quantas posições e atitudes nós temos que ajustar neste tempo. E não é fácil. Existe algo que se chama hábito. Mudar hábitos é algo difícil, é algo delicado, é algo que leva tempo e envolve grande gasto de energia e dedicação. E de repente, de fevereiro, março para cá, a vida dos brasileiros sofreu uma mudança radical. E nós precisamos nos adaptar. Porém, para nos adaptarmos de forma saudável, para nos adaptarmos de forma eficiente, para nos adaptarmos de forma abençoada, precisamos de Deus. Isso é inegável. Por isso, temos gastado este tempo diariamente juntos para ouvir a palavra de Deus e aquilo que ela nos revela acerca de uma postura de fé em Deus. Porque hoje, mais do que em qualquer outra época que a nossa geração já viveu, nós precisamos de uma porção adicional da graça do Senhor para lidarmos com tantas questões em aberto. E eu quero já aproveitar a oportunidade para saudar a todos que já estão comigo. Bem-vindos. Boa noite, Fabiane, Valmir, Dulce, Danilo, Graziela. Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando abundante no seu lar. E hoje, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, pela liberdade, através das redes sociais, através da tecnologia, de nos aproximarmos mesmo estando distantes. E isso tem trazido um grande privilégio para cada um de nós. O privilégio de juntos conhecermos a palavra de Deus e desfrutarmos dos ensinamentos, dos direcionamentos e das revelações que ela traz para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir o seu coração nesta noite de sexta-feira, para juntos recebermos da parte do Senhor aquilo que do alto Ele tem reservado para a nossa vida. Eu louvo e agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Que Deus possa visitá-los neste tempo, trazendo graça, trazendo ânimo, trazendo fé e, sobretudo, trazendo esperança. A esperança que nutre a nossa força, nossa convicção, nossa alegria e nossa paz. Precisamos continuar. E para continuarmos, precisamos
crer em Deus. Sem Ele, não conseguiremos passar por esta crise de forma vitoriosa e plena. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é muito maior do que nós podemos imaginar. Temos enfatizado isso. Porém, quando a nossa fé enfraquece e nós começamos a olhar para os lados, começamos a olhar para as circunstâncias, começamos a nos deparar mais com aquilo que está ao nosso redor do que com a pessoa de Jesus Cristo, então passamos a temer, passamos a nos enfraquecer, passamos a deixar de crer e aí começamos a entrar em crise, em desânimo, em depressão, às vezes até em desespero. E aí vem a palavra de Deus e me diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, nem com a vez de comer, ou de beber, ou de vestir, ou de a vez de dormir, nada. Precisamos crer em Deus e colocar nossa vida, nossa saúde, nossa família, nossa casa nas mãos do Senhor, certos de que Ele cuidará de nós, certos de que Ele suprirá as nossas necessidades. Há mais de 2000 anos, Jesus nos ensinou a orar. E Ele disse, na oração do Pai Nosso, que Ele deixou como exemplo de oração para todos nós: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ali Ele estava nos ensinando a confiar em Deus, pedindo o pão de cada dia para hoje, não para amanhã, nem para a semana, nem para o mês, mas para hoje. Por quê? Porque aí vem o ingrediente determinante que se chama fé. Eu peço que Deus me dê para hoje, porque amanhã certamente Ele proverá. Era como o maná, que certamente será assunto de uma outra ministração num outro dia. O maná era o alimento que Deus mandava para Israel no deserto diariamente. E você só podia recolher porque aquilo caía e forrava o chão. E no amanhecer você recolhia o suficiente para alimentar a você e a sua casa por um dia. Porque se você recolhesse a mais, aquilo estragava. Aquilo que sobrava, estragava. Deus estava ensinando o seu povo a ter fé. Eu recolho o suficiente, ainda que haja em abundância. Eu recolho o suficiente apenas para hoje. Porque eu creio que amanhã Deus proverá novamente o alimento. Então, a esta altura, 22 horas e 14 minutos, suponho que todos nós já tenhamos nos alimentado. Então não há necessidade de estarmos ansiosos, porque amanhã, ainda que a sua geladeira esteja vazia, ainda que a sua despensa esteja vazia, ainda que a sua conta bancária, a sua carteira estejam vazios, amanhã Deus proverá. Amanhã Deus proverá. E eu tenho que ter esta tranquilidade. Não esta acomodação. O que é que diferencia tranquilidade de comodismo? Eu não posso simplesmente cruzar os braços e não fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Trabalhar. Por quê? Diz a palavra de Deus. No momento em que o homem pecou, veio uma direção, uma palavra de Deus dizendo: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso já
lá no livro de Gênesis, logo após o pecado. Porque até então, quando não havia pecado, Adão cultivava o jardim do Éden e dele se alimentava, saboreava das frutas e de todos os alimentos que havia naquele jardim, sem suar o seu rosto. Mas por causa do pecado, veio a necessidade de se esforçar mais. E isso vale até os dias de hoje. Ah, mas eu estou em home office, estou em casa, mas estou trabalhando. Ah, mas eu perdi emprego, eu não tenho recursos, eu estou na dependência de alguém, estou na dependência do auxílio do governo que não sai, etc, etc, etc. Bem, neste caso, você fez a sua parte, aquilo que estava ao seu alcance, então Deus proverá. Boa noite, Fernando Antunes, sensei. Deus abençoe a sua vida. Muito bom tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Pois bem, uma vez que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, eu posso descansar em Deus, crendo que a parte que eu não posso fazer, Ele fará. Aí vem a minha confiança, a minha segurança, a minha tranquilidade, a minha fé e a minha esperança. Muitas pessoas não entendem esta diretriz bíblica e por isso ficam ansiosas. E a palavra que eu quero trazer para o seu coração é uma palavra de conforto. É uma palavra de ânimo. Hoje eu mandei para as pessoas que estão na minha lista de transmissão do WhatsApp, eu mandei um vídeo com um trecho de um louvor, de uma canção, que diz justamente isso. Acalma o meu coração. Uma parte de vocês recebeu. Quem porventura ainda não estiver na minha lista de transmissão, não estiver recebendo o meu material, manda o contato que a gente adiciona e você também passará a receber de 1 a 2 mensagens por dia para confortar o seu coração. Seja uma canção, seja uma palavra, um versículo. A gente tem procurado variar um pouco. Mas pelo menos alguma coisa você vai receber durante o dia para trazer conforto e ânimo para a sua alma e para o seu coração. Acalma, Senhor, o meu coração. Coloque esta oração nos seus lábios. Acalma, Senhor, o meu coração. Você sabe o que é que faz com que nós percamos a calma? A visão distorcida. Se eu olho apenas para as circunstâncias, eu olho para a geladeira vazia, eu olho para a despensa vazia, eu olho para a carteira vazia, eu olho para a conta bancária vazia, e não olho para Cristo, eu perco a paz, eu perco o sossego, eu perco o sono, eu perco a esperança e perco a fé. E eu não estou dizendo para você se acomodar, então não preciso mais trabalhar e Deus vai resolver tudo para mim. Não, mas há momentos em nossa vida em que nós não conseguimos fazer além do que já fizemos. Estamos no limite. Mas até chegarmos ao limite, temos que nos esforçar. No instante em que nós atingimos o limite das nossas forças, aí entram as providências de Deus. Eu quero liberar essa palavra para você na noite de hoje. Desfrute das providências de Deus na sua vida. Desfrute das providências de Deus na sua vida. Mas para isto, é necessário que você esteja olhando com olhos espirituais. E o texto que eu quero ler com vocês hoje traz justamente esta mensagem. Olhar com olhos espirituais. Vou repetir. Vocês estão comigo aí, pessoal? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade e pedir ajuda de vocês. Entrem nas nossas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, no nosso canal. Inscreva-se, curta. Faça a sua parte, nos ajudando a ganharmos visibilidade.
Indique para algumas pessoas. A gente tem mandado os links para vocês, para que vocês possam encaminhar para amigos e conhecidos, a fim de que essa palavra possa chegar mais longe. Não tenho levantado aqui, quem está comigo há mais tempo sabe disso, nenhuma bandeira de religião, de denominação, de nome, de placa, de rótulo A, B, C, X, Y ou Z. Temos levantado, sim, apenas a bandeira da palavra de Deus, do manual de instruções deixado pelo Criador, para que aqui recebamos e daqui extraiamos os ensinamentos que necessitamos para avançar e para não desanimar, para prosseguir e jamais desistir, para continuar e jamais recuar. Nós não fomos chamados por Deus para recuarmos. Ele nos chamou para avançarmos e conquistarmos a terra que Ele prometeu para nós, seus filhos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 8. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. A propósito, vocês leram os textos de ontem? Estão em dia? Tenho certeza que sim. Tem acompanhado e feito o que a gente tem chamado até de uma forma gentil e carinhosa de lição de casa? Nada mais é do que a leitura dos textos que nós compartilhamos à noite. Você lê e aquilo fixa no seu coração, na sua mente, na sua alma. Pois bem, 2 Reis capítulo 6, e esse vai ser o texto de lição de casa para amanhã, a partir do verso 8 diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Façamos uma pequena pausa aqui na leitura. De que se trata a palavra de Deus? Havia o rei da Síria e o rei de Israel. Eles estavam em confronto. Então, o rei da Síria, que avançava contra Israel, disse aos seus conselheiros, ele reuniu os seus conselheiros, e a eles, os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Era secreto. Era para armar emboscadas. Era para preparar um ataque. Porém, este é um dado muito importante. Quando Deus está com você, não há cilada, não há ataque, não há efeito surpresa do inimigo, não há armadilha, nem cilada que prevaleça contra a sua vida. Se Deus está com você, a questão é Deus estar com você. E Deus estava com Israel, seu povo. Então não havia como esconder, porque de Deus nada se esconde, os planos do rei da Síria. E o homem de Deus, o profeta, chegou para o rei de Israel e disse: Olha, o acampamento
dos Círios está em tal lugar. E assim, Deus livrou o rei de Israel nenhuma nem duas vezes. E isso incomodou o rei da Síria, de modo que ele chamou os seus servos e perguntou: pois bem, vocês vão me fazer saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Em outras palavras, vocês vão me revelar quem dentre nós é um traidor e tem anunciado as nossas posições estratégicas ao rei de Israel? E olha só o que aqueles conselheiros e oficiais responderam para o rei da Síria. Versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha só, gente. Chegou ao conhecimento do servo do rei da Síria, a pessoa do profeta Eliseu. E Eliseu, boa noite, pastor Valdir, tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida, bom tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Eliseu era homem de Deus, e por intermédio de Eliseu, Deus fazia com que o rei de Israel soubesse aonde estava o acampamento do rei da Síria. E assim, livrava Israel de qualquer emboscada. E o servo do rei da Síria, sabedor dessa verdade, anunciou isso ao rei da Síria. Olha, a questão não é que um dos nossos esteja nos traindo e entregando as nossas posições ao rei de Israel. A questão não é essa. A questão é que eles têm um homem chamado Eliseu que traz todas as informações por intermédio de Deus ao rei de Israel. Vocês compreendem o peso, a relevância de ter a presença de Deus na sua vida? Ela traz livramento, ela traz libertação, ela traz salvação, independente das circunstâncias. Deus é fiel e Ele nos revela aquilo que nós precisamos saber para não sermos surpreendidos pelos adversários. E não foi diferente com o rei de Israel em relação ao rei da Síria. Deus trazia livramento. E quando isso chegou ao conhecimento do rei da Síria, olha só o que ele disse, no versículo 13. Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Ou seja, o rei da Síria ficou furioso com o profeta. E pediu que descobrissem onde ele estava, para que ele mandasse prendê-lo. E foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Ou seja, as investigações lá, o serviço de inteligência do exército da Síria já tinha levantado aonde o profeta Eliseu estava. Pois bem, versículo 14, então enviou para lá carros e cavalos e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Agora foi a vez da emboscada se levantar contra o profeta Eliseu. O rei da Síria mandou carros, cavalos e fortes tropas. Olha como a Bíblia descreve com precisão. Carros, cavalos e fortes tropas. Ou seja, mandou um destacamento numeroso e muito bem armado, muito bem preparado para prender um homem. Eliseu. Mas não importa. É isso que nós precisamos entender. A matemática de Deus é diferente da minha matemática.
a matemática e a lógica de Deus é diferente da sua matemática e da sua lógica. Boa noite, Denilson. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. A matemática de Deus, a lógica de Deus, ela é diferente da nossa. Enquanto havia um destacamento inteiro de carros, cavalos e fortes tropas para prender um único homem, do outro lado, havia o poder de Deus. E é isso que a Bíblia vai mostrar agora. Aquele destacamento cercou a cidade de Dotã para prender Eliseu. Foram de madrugada e de manhã bem cedo, no versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O moço do profeta saiu, olhou e só viu carros, cavalos e tropas. E ele voltou correndo apavorado, dizendo para Eliseu: o que faremos? Amados, essa é uma atitude de quem tem olhos naturais. Olhou, verificou, percebeu as circunstâncias, raciocinou e contabilizou com a matemática humana. No entanto, nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque a matemática de Deus não é humana. Para nós, um dia corresponde a um dia, 24 horas. Para Deus, um dia equivale a 1000 anos, e 1000 anos equivale a um dia. Olha a diferença. Isso mostra que a lógica do Senhor não é a minha lógica, não é a sua lógica. Eu preciso aprender a confiar em Deus para conhecer pela fé qual é a lógica do Senhor. Não é errado você analisar uma situação. Você apenas não pode deixar essa análise roubar a sua fé. E o moço voltou para o profeta e disse: o que faremos? Será que você, quando tem olhado essas circunstâncias, você olha para a pandemia, olha para os números, as estatísticas de contaminados, infectados, hospitalizados, internados em leitos de UTI, óbitos, desempregos, etc. Você olha para isso e sai por aí gritando igual a este moço: o que faremos? Antes de pensar o que faremos, consultemos ao Senhor e perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Olha a diferença. Houveram momentos na história do povo de Deus em que simplesmente Deus disse: observai o livramento do Senhor, porque o Senhor pelejará, guerreará por vós. Houveram outros momentos em que Deus disse: vocês vão guerrear, mas eu serei contigo. Então a primeira coisa, e eu quero deixar isso como uma revelação preciosa para a sua vida, em nome de Jesus, recebe essa palavra aí. A partir de agora, deste exato momento histórico, das 22 horas e 34 minutos, do dia 8 de maio de 2020, ao invés de perguntar o que faremos, pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? Oh, glória a Deus. Porque quando você fizer isto, quando eu fizer isto, nós receberemos do Senhor uma direção que mudará a nossa história. Deus está contigo nesta crise.
Mas antes de você sair agindo e querendo saber o que é que você tem que fazer, você tem que perguntar para Deus o que é que Ele quer que você faça. Porque haverá momentos em que Ele vai te dar uma direção. Vá, faça assim e assim. E haverá outros momentos em que Ele dirá, espera, eu vou fazer. E para receber essa direção de Deus é necessário ouvir. Mas para ouvir é necessário primeiro clamar. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Olha o que o profeta respondeu para o moço. Versículo 16. Ele respondeu, não temas. Eu quero dizer essa palavra para você na noite de hoje. Não temas. Denilson, não temas. Valdir, não temas. Fernando Antunes, Fabiane, não temas. Graziela, Danilo, Dulce, não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta estava vendo numa outra perspectiva. Ele não estava vendo apenas o mundo natural. Ele estava vendo o mundo sobrenatural. Deus quer te convidar a viver o sobrenatural. Deus quer te convidar a olhar com olhos que enxergam o sobrenatural de Deus. E olha só o que diz a palavra de Deus. Vendo o desespero daquele moço, Eliseu orou e disse, versículo 17, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Eliseu estava pedindo a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele moço. Ele não era cego, mas era cego espiritual. Ele não enxergava o mundo espiritual. E Eliseu orou para que ele visse o mundo espiritual. E Deus atendeu. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bem-vindo, Luan. Bom tê-lo conosco. Deus abençoe a sua vida. Havia ao redor de Eliseu cavalos e carros de fogo, mais numerosos e poderosos do que aquele destacamento do exército sírio que o rei enviou para prender Eliseu. Esse texto é muito interessante porque ele fica gravitando entre visão natural e visão sobrenatural. Porque olha agora, versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, porque o exército sírio avançou para capturar Eliseu. E aí Eliseu orou de novo e disse, Senhor, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aqui entrou a cegueira natural. Os soldados ficaram cegos fisicamente por causa da oração de Eliseu. Enquanto Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu moço, o mesmo Eliseu orou para que Deus cegasse, ferisse de cegueira os olhos naturais dos soldados sírios. E Deus assim o fez. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Olha que interessante, meus queridos e minhas queridas. Eles ficaram cegos, então eles ficaram... O cego de nascença, ou o cego que está cego há muito tempo, ele desenvolve habilidades olfativas, auditivas, táteis, para suprir a ausência da visão. Há muitos cegos que andam pelas ruas com auxílio de bengalas, etc., cão-guia e por aí vai. Mas isso leva tempo para desenvolver essas habilidades.
A pessoa que enxerga e repentinamente fica cega, fisicamente eu estou falando, fica literalmente vendida, porque não sabe, não tem habilidades para lidar com a falta da visão. Até porque foi repentino, foi instantâneo, foi no estalar de dedos. Abriu o olho e não enxergou nada. Fechou, abriu, não enxergou nada. Imagina você, faz essa experiência depois. Fecha os olhos e anda pela sua própria casa. Pela sua própria casa, que você sabe onde os cômodos estão e onde a mobília está. Você vai trupicar dali, cair de lá, derrubar coisa aqui, coisa acolá. Não está habituado. Enquanto os cegos andam dentro de suas casas, com bastante destreza, sem derrubar, sem cair, sem tropeçar, sem coisa alguma. Mas quem fica cego, e não era cego, de uma hora para outra, fica totalmente vulnerável. E diante dessa vulnerabilidade dos soldados, olha o que Eliseu faz. Aí vem a estratégia. Ele foi até os soldados e disse, não. Os soldados não conheciam Eliseu, não sabiam como é que era a voz dele, ninguém nem tinha ideia. Então eles não tinham ideia, não faziam a menor ideia de que era Eliseu que estava falando com eles, o próprio homem que o rei mandou que eles prendessem. E Eliseu falou para eles, não é aqui a cidade e nem está aqui o homem que vocês estão procurando. Vou guiar vocês até lá. E aí, para onde foi que Eliseu os levou? Exatamente para Samaria, onde estava quem? O rei de Israel. Ou seja, levou aqueles soldados justamente para a fortaleza do inimigo. E olha o que acontece, esse trecho é maravilhoso, acompanhe comigo. Tendo eles chegado a Samaria, versículo 20, disse Eliseu, Senhor, agora Eliseu ora novamente, para que Deus recupere, restaure a visão daqueles soldados, a visão física, repito, dos olhos físicos e naturais. Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Aí eles é que estavam cercados. Eles abriram os olhos, olharam para os lados, cercados pelo exército do rei de Israel. Agora, olha o que é a autoridade de um homem de Deus, o que é a autoridade de uma mulher de Deus e de um profeta do Senhor. Diante desse cenário, o rei de Israel não fez nada sem consultar o homem de Deus. O rei, que é soberano, que podia fazer o que quisesse, sabendo que Eliseu era representante do rei dos reis, o Senhor, ele consultou a Eliseu e disse, feri-los-ei, meu pai. Ou seja, quando o rei de Israel viu tudo aquilo, isso é versículo 21, ele perguntou para Eliseu, posso feri-los? Posso feri-los, meu pai? De uma forma respeitosa, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a vida de Eliseu. E olha a resposta que Eliseu dá. Não os ferirás. Você pode ferir aqueles que fizeres como prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Veja como Deus é justo. Aqueles soldados não foram capturados pela espada ou pelo arco do rei de Israel. Eles foram capturados pelo poder de Deus. Sob a custódia, eles estavam sob a custódia de Eliseu. Então seria injusto que eles fossem massacrados. E Deus os poupou. Pela palavra de Eliseu. Então o rei mandou servir-lhes um banquete. Eles comeram, versículo 23, e voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Ou seja, de forma pacífica, sem derramamento de sangue, sem luta, sem guerra, pelo poder de Deus, foi restaurada a paz entre Síria e Israel. E esse texto deixa para nós uma mensagem poderosa acerca da visão natural e da visão sobrenatural
Quando chegaram os soldados, os carros e as fortes tropas do exército da Síria e cercaram a cidade, o moço de Eliseu só viu isso, enquanto o profeta estava vendo os carros de fogo e os soldados de Deus em volta de Eliseu. Eu quero te convidar a não olhar para o que está aparecendo na televisão, na internet, no rádio, em qualquer outra plataforma de imprensa, nos jornais. Pode ler, pode ouvir, pode assistir, ok, mas não olhe para isso. Olhe para Deus e veja o que Ele tem acerca da sua vida. Então você toma conhecimento, eu assisto o noticiário, acompanho os pronunciamentos do governo estadual, do governo federal, ok? Mas isso não rege a minha vida, porque eu tenho feito este pacto com Deus e te convido a fazer o mesmo. Eu olho para as circunstâncias, em vez de dizer o que é que eu farei, eu pergunto ao Senhor, o que queres que eu te faça? E até então a palavra que Ele tem me dado é exatamente o que nós temos feito aqui. Ministre a minha palavra. E queridos, desde que eu comecei essas ministrações há pouco mais de um mês, já se vão aí 34 ministrações, incluindo a de hoje. Desde que eu iniciei esse trabalho, Deus supriu todas as minhas necessidades. Ele é fiel. Quero te convidar a agir pela fé, porque assim Deus cuidará da sua vida. Aleluia. Deus seja louvado por isso. Não importa as circunstâncias que você esteja enfrentando hoje, olha para Jesus. Fala com Ele, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Senhor, o que queres que eu te faça? Abre os meus olhos, para que eu veja aquilo que da tua parte existe a meu respeito. A oração que eu faço é como Eliseu orou ao Senhor e disse, abra os olhos deste moço. Eu peço a Deus que abra os seus olhos, para que você veja, não o que o mundo quer que você veja, não o que apenas a imprensa está dizendo, mas o que Deus tem dito a seu respeito. Não temas. Abra os teus olhos pela fé, em nome de Jesus, e você verá não o que o mundo tem a dizer, mas o que Cristo tem a dizer a respeito da sua vida. E você verá não apenas o natural, mas também o sobrenatural de Deus. Recebe essa palavra aí. Toma posse. Não deixe escapar essa bênção. Leia depois novamente estes versículos do capítulo 6 do segundo livro de Reis. Toma posse. Não perca a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, trazendo a direção para a sua vida. E eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar anunciando a tua palavra. Senhor, livra-nos, em nome de Jesus, das distrações, dos embaraços, dos empecilhos, como nós pregamos ontem. Livra-nos de olharmos para as circunstâncias. Livra-nos, Senhor, de olharmos somente com os olhos naturais. Mas dá-nos, Senhor, os teus olhos, para que possamos olhar com olhos espirituais. A oração desta noite é a oração do profeta Eliseu.
Abre os olhos deste povo, Senhor, para que vejam não o exército inimigo, não as circunstâncias, não a pandemia, não a crise econômica, não a crise política, mas para que vejam o reino de Deus e o livramento e o poder de Deus lutando e preparando a vitória poderosamente em favor daqueles que amam e buscam ao Senhor. Abra os olhos do teu povo, abra os olhos dos que me ouvem através das redes sociais agora ao vivo e daqueles que me ouvirão mais tarde. Abra os olhos, Senhor, para que vejam não o que está diante do seu nariz, mas vejam o mundo espiritual, vejam o que Deus tem, vejam o livramento do Senhor para as suas vidas. Assim poderão crer. Assim poderão esperar e ter esperança no Senhor. Assim poderão confiar e descansar no livramento de Deus, como Eliseu, em momento algum questionou ou teve medo. E ele inclusive disse ao seu moço, não temas, porque Eliseu estava vendo o livramento que talvez alguns de nós aqui não estejamos vendo por causa da nossa natureza humana. Mas abre os olhos, Senhor. Oh, glória a Deus. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos, Senhor, para que vejam. Em nome de Jesus. Queridos, recebam esta palavra. Recebam esta palavra. Abram os olhos. Peça a Deus que abra os seus olhos. Quando você sair daqui, vá orar. Deus abre os seus olhos para que você veja não só o que está ao seu redor, mas para que você veja o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, nem olhos viram. Eu tenho lido e tenho citado esse texto aqui algumas vezes. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verdade, sim, Fabiane, nós temos uma visão limitada das coisas, mas Deus tem uma visão além. Deus tem uma visão espiritual, sobrenatural. E nós não podemos restringir, limitar a nossa visão ao natural. Porque o nosso Deus, ele se move, ele tem poder. E ele se move no sobrenatural. Recebe essa palavra. Toma posse. Senhor, eu te peço. Mostra-me. Mostra-me o sobrenatural. E se prepare, porque ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. E ele vai te mostrar. Não se esqueça. Curta o nosso canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Curta a nossa página no Facebook. Curta também. Seja um seguidor da nossa página no Instagram. Você tem aí os links. Quem sabe em breve a gente possa estabelecer outras plataformas também para poder levar essa palavra. Mande os links que eu tenho compartilhado com você para outras pessoas. Se alguém ainda não está na minha lista de transmissão do WhatsApp e deseja fazer parte, é só mandar o contato que eu adiciono e você vai receber estas ministrações e outras para te abençoar. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, um beijo carinhoso. Bom final de semana. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta às 22 horas. Fique na paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau, queridos.